Falar de Emanuele é mexer num vespeiro da história do cinema erótico. A personagem, criada por Emanuele Assan e imortalizada no imaginário popular pelo filme de 1974 pela Sylvia Kristel, se tornou ícone de uma era em que o erotismo ganhava espaço na tela grande, ainda sob o olhar dominante dos homens. Agora, em 2025, quem assume essa tarefa é Audrey Diwan, a mesma diretora que nos entregou o poderoso e visceral acontecimento, e a missão dela é clara: ressignificar Emanuele sob uma perspectiva feminina, consciente, moderna, e o resultado é aí que a coisa se complica, porque o desafio da reinvenção, a nova Emanuele se passa em um hotel luxuoso em Hong Kong, onde a protagonista trabalha como inspetora de qualidade, e já começa por aqui, porque Emanuele não tá mais em Paris, nem vagueia por paisagens exóticas com uma aura de inocência vespertina. Ela tá num ambiente frio, asséptico, controlado, e o cenário é luxuoso sim, mas jamais acolhedor, e isso diz muito sobre o que a diretora quer transmitir. E no papel principal, a Noemi Merland entrega uma Emanuele distante, introspectiva, quase translúcida. Ela não seduz, ela observa, ela não se entrega, se examina, e talvez esse seja o ponto central do filme: a desconstrução do desejo como espetáculo e a apresentação de uma sexualidade filtrada por um olhar clínico, contido, quase burocrático. É um filme que tenta dizer muito pelo silêncio, pela respiração, pelos olhares que se prolongam até o desconforto, e a câmera da Audrey não cria um fetiche sobre o corpo feminino, ela o documenta, e isso por si só já é uma ruptura imensa com tudo que Emanuele representou no passado, forma acima de tudo, e a estética do filme é um espetáculo à parte. Os ambientes são milimetricamente compostos, as luzes frias iluminam cenários impecáveis, e o design de som trabalha em camadas sutis para criar uma atmosfera quase hipnótica, mas tudo isso acaba se tornando paradoxalmente parte do problema, porque no fim há uma ausência de pulsação. A beleza do filme é inegável, mas ela vem sem alma. Falta calor, falta conflito real, falta tensão entre os personagens, e a própria Emanuele, que é tão central para a narrativa, parece mais uma visitante da sua própria história. Ela caminha, observa, avalia, mas nunca se conecta de verdade, nem com os outros e nem com o espectador. O filme quer provocar reflexões sobre o desejo feminino, sobre o controle, sobre a percepção do próprio corpo, mas faz isso com uma frieza que beira a indiferença. Há momentos em que sugere uma explosão, cenas que parecem anunciar um ponto de virada, mas que acabam se esvaindo em nada, só promessas não cumpridas. E um erotismo que se recua. E aqui vem o ponto mais controverso: Emanuele é essencialmente um filme erótico, ainda assim que com uma roupagem nova, nova abordagem, novo propósito. Ainda assim é no fundo uma história sobre desejo, e o que vemos aqui é um desejo quase ausente, como se a diretora que tivesse medo de lidar com ele diretamente. O sexo está presente, é claro, mas raramente é sensual. As cenas de intimidade são quase todas construídas de forma clínica, mecânica. Não há exploração do prazer em si, mas sim do contexto, do desconforto e da dúvida. Em vez de excitar, o filme despersonaliza. Em vez de provocar, ele distancia, e isso divide opiniões. Alguns vão aplaudir essa abordagem como passo necessário rumo a um cinema erótico mais honesto, mais maduro, menos voltado para o olhar masculino. Outros, como eu, reconhecem a importância da proposta, mas não conseguem deixar de sentir que algo se perdeu aqui no caminho, que ao tentar tanto evitar o clichê da objetificação, o filme acabou apagando a própria chama. Um elenco entregue, mas ilimitado. A Noemi Merlan se entrega completamente para a proposta do filme. A sua atuação é contida, tensa, incômoda. Ela consegue construir uma Emanuele que não quer ser desejada, mas compreendida, que não está em busca de prazer, mas de sentido. E isso é admirável, só que ao mesmo tempo limita o alcance emocional do longa. A Naomi Watson e Will Sharp completam o elenco com performances igualmente contidas. Há uma distância entre as personagens que nunca se desfaz, nem mesmo nos momentos mais íntimos. É como se todos estivessem ali cumprindo funções específicas, mas sem jamais se permitir ser vulneráveis de verdade. E no filme sobre desejo, isso pesa. Um olhar feminino, mas sem pulsação. O feminismo da Audrey Diwan está presente. Ela evita os tropeços do passado e recusa o olhar pornográfico, questiona as estruturas que cercam o prazer feminino. Isso é válido, importante, necessário, mas é preciso ir além do gesto político, porque o cinema, no fim das contas, é também emoção, conexão, e aqui o que vemos é uma obra bela, mais fria, inteligente, mais distante,
Visualmente impressionante, mas emocionalmente vazia. É como se a direção tivesse construído um vitral deslumbrante, mas sem luz por trás. Não é raro no cinema contemporâneo vermos filmes que priorizam a forma a ponto de sufocar o conteúdo, e Emanuele é um desses casos. A obsessão pelo controle, pela precisão estética e pela simbologia minuciosa acaba roubando do filme a possibilidade de brilhar, o que poderia ser uma história intensa e provocadora, apaixonada ou mesmo incômoda de outro gênero, vira um exercício de estilo, quase um estudo acadêmico sobre o erotismo, e isso, por mais que tenha valor artístico, não segura o espectador por quase 2 horas. As cenas que prometem, que sugerem tensão, que flertam com a entrega, mas todas terminam antes do clímax. E essa sensação de promessa não cumprida percorre o filme inteiro, um público restrito. É importante dizer que Emanuele não é um filme fácil, nem pretende ser. Ele não busca agradar a todos, muito menos provocar reações simplistas, mas ao escolher esse caminho, a Audrey Dion corre risco de alienar até mesmo os que estão abertos à proposta. O público que busca uma experiência erótica mais tradicional, mesmo que sofisticada, provavelmente vai se frustrar, já aqueles que estão interessados em cinema mais conceitual e introspectivo vão encontrar aqui um prato cheio. Ele é frio, belo, mas inacabado, e a direção tinha nas mãos uma oportunidade rara, revisitar um dos maiores ícones do erotismo do cinema com uma nova lente, mais consciente, mais sensível, mais contemporânea, e ela teve coragem, sim, teve visão, teve uma mão firme na direção, mas faltou calor, faltou emoção, faltou vida. Emanuele, de 2005, é um filme que impressiona pelo seu silêncio, pelos seus enquadramentos e pela proposta, mas que deixa a desejar justamente no que deveria ser a sua alma. O desejo, no final, é como olhar para uma estrutura perfeita de gelo. Você admira, respeita, fotografa, mas não abraça, porque ela não aquece e derrete antes de tocar. E para Emanuele, nota 5. E agora eu quero saber de você, já viu Emanuele? Se você tem ali a minha idade, por volta dos 30 anos, te fez lembrar das noites que passavam Emanuele nas madrugadas da Band? Comenta aqui embaixo a sua opinião, eu quero saber, beleza? E muito obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo, e fui!